nosso gota a gota de hoje, nós vamos usar como base Gênesis capítulo de número 20. E nesse texto aqui, nós vamos aprender sobre a peregrinação de Abraão com Sara, e agora eles estão indo para peregrinar em uma terra chamada Gerar, cujo rei era o Abimeleque. Assim como em Gênesis capítulo 12, o Abraão vai usar a mesma estratégia, porque ele tinha medo, por causa da formosura de sua mulher, que esse rei de Gerar pudesse matá-lo para ficar com a sua esposa. E o texto vai dizer que quando ele chega lá, o Abimeleque pega a sua mulher, Sara, porque ele disse que era a sua irmã. Na verdade, ela era meia-irmã, mas ela era a sua esposa. E de madrugada, o Senhor Deus apareceu a Abimeleque e disse para ele que ele não deveria tocar nessa mulher, porque ela tinha marido e ela era a mulher de Abraão, e Abraão era um profeta. E esse rei, então, ele se levanta diante de Deus e diz: eu sou inocente, eu não sabia disso. Ele não disse para mim que ela era a sua esposa, disse para mim que ela era a sua irmã. E então Deus disse: por causa disso mesmo, porque eu sei que você é inocente, que eu estou impedindo você de cometer esse pecado e de receber tamanha consequência na sua vida. Aí esse rei então chama Abraão, repreende Abraão dizendo: o que é que você fez por mim? Em que é que eu pequei para você trazer tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Aí o Abraão vai explicar que ele tinha medo de que ele fosse morto para que a mulher dele ficasse lá no reino. O texto vai dizer que o Abimeleque, por causa disso, Deus veio e feriu, ou melhor, Deus impediu que as mulheres do reino de Abimeleque pudessem conceber. A esterilidade tomou conta de todas as mulheres do reino de Abimeleque. Ou seja, esse seria um reino que muito em breve deixaria de existir, porque as mulheres não poderiam mais dar à luz filhos para que essa nação tivesse continuidade. Então, o rei Abimeleque chama Abraão e diz assim para ele: eu preciso que você ore, eu preciso que você interceda para que Deus cure as mulheres do meu reino. E o texto diz que Abraão, versículo de número 17, e orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher, suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Você sabia que às vezes Deus pede para você orar para que uma pessoa receba uma bênção que você a vida toda vem sonhando com ela e não consegue? Imagina Abraão durante 25 anos intercedendo e orando para que Sara, sua esposa, pudesse conceber e dar à luz um filho. E ele não conseguiu. Ela era estéril. E agora vem um rei com as suas mulheres estéreis e diz: Abraão, ore a Deus para que as minhas mulheres sejam curadas de sua esterilidade. Como é que você pode orar para Deus fazer um milagre na vida dos outros se esse milagre não aconteceu na sua vida? Sabe, esse é um princípio da Bíblia Sagrada. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus disse: assim como quereis que os homens vos façam, assim fazei primeiramente vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, se eu quero ser abençoado, que eu abençoe primeiro. Se eu quero ser honrado, que eu honre. Se eu quero ser um alvo de uma bênção grande, fruto de oração, que eu possa desejar que outras pessoas sejam alvos da bênção de Deus, fruto de oração. Quando eu oro para Deus fazer um milagre na vida da outra pessoa, então eu abro uma grande porta para que Deus faça um milagre na minha vida.
Muitas vezes nós não recebemos os milagres na nossa vida, é porque a gente ainda não foi capaz de orar para que Deus conceda milagre na vida dos outros. Essa é a lição que eu aprendo aqui, que quando eu oro para Deus abençoar as pessoas, Deus então abre as janelas do céu e abençoa a minha vida. Que assim seja na sua vida. Quando você começar a orar para que Deus abençoe as outras pessoas, você vai perceber que uma porta imensa vai se abrir para que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida. Um grande abraço, Deus te abençoe.